Em 1994, a PUC implantou uma política de ação afirmativa que atendia prioritariamente alunos vindos dos pré-vestibulares para negros e carentes. Os chamados PVN6 nasceram de um movimento popular para a educação que buscava diminuir a desigualdade de acesso. Desde a implantação, o programa de caráter afirmativo teve resultados positivos na inclusão de alunos negros e pobres. Essa história está contada no livro Ação Afirmativa na PUC-Rio, da professora Andréa Clapp, do Serviço Social. A publicação é de 2011 e agora se encontra em versão e-book. Para saber um pouco mais dessa história, a gente vai conversar com a professora Andréa Clapp. Oi, professora. Oi, tudo bom, Beatriz? Tudo bem. Em que contexto social surgiram os PVN6 e o que motivou a universidade a implantar uma política de ação afirmativa? Bom, os PVN6 vão nascer na Baixada Fluminense, né, na década de 90. Um movimento social de educação popular muito importante, que são cursos populares voltados para a formação de estudantes negros e pobres da Baixada Fluminense para terem acesso à universidade, que até então a gente tinha um número bastante reduzido ou quase inexistente nas universidades, e PUC não era diferente. Isso também se repercutia dentro da universidade. Então, algumas lideranças políticas, religiosas, culturais se unem, né, ao entorno do movimento, especialmente do movimento negro. Então, você vai ter o movimento negro, você vai ter pastoral negra, você vai ter alguns grandes, algumas pessoas de referência que vão se juntar para pensar na possibilidade de um mecanismo de acesso dessa juventude pobre e negra nas universidades, né? Existem vários líderes. Eu acho que um dos grandes protagonistas do PVNC foi Frei Davi, né? Alexandre Nascimento, Renato. Então nós temos pessoas de ponta, não vou nem falar nome porque tem várias pessoas, mas uma grande referência foi Frei Davi. E como que ela nasce? Perfeito. Eu acho que é uma parceria, né? A pesquisa que eu fiz, que foi a minha tese de doutorado, ela vai mostrar que foi uma parceria entre o pré-vestibular para negros e carentes e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que foi um programa afirmativo que nasce a partir da ação e da pressão do movimento negro. Ela não nasce exclusivamente da vontade da universidade, mas é um movimento negro que pressiona, especialmente Frei Davi, para que a universidade se repense e comece a implementar um programa voltado para os alunos, no caso, alunos dos pré-vestibulares para negros e carentes, no primeiro momento. Depois isso se amplia para outros pré-vestibulares, para lideranças políticas da Baixada Fluminense e de bairros periféricos e dos subúrbios cariocas. E como que ela se diferenciou da política de bolsa já existente na PUC? Eu acho que ela cria uma diferença porque ela vai trazer um estudante que ele já é um ativista social, né? Então, esse aluno, quando ele vem para a universidade, esse aluno oriundo do PVNC, nesse primeiro momento da política, é um aluno ativista com profunda consciência racial, social. Então ele entra na universidade e ele cria uma nova dinâmica e mexe muito com essa estabilidade que tinha dentro da universidade, né? É um aluno que eu vou chamar de um ativista, de um militante social e racial que entra na universidade. Sim. E falando um pouquinho sobre o Frei Davi, qual o papel que ele exerceu nesse caminho para a inserção dos jovens negros no ensino superior? O Frei Davi foi e é uma pessoa importantíssima nesse movimento, né? Ele foi o precursor nessa época. Frei Davi foi a pessoa que veio e pressionou a universidade, né? Ele pressiona, na época, Padre Hortal, Jesus Hortal, como ele também pressiona Augusto Sampaio, na época vice-reitor comunitário, como professora Luiz Helena, que era diretora do Departamento de Serviço Social, e outros vários professores que colaboraram, mas inicialmente eram essas pessoas, e Frei Davi
começa a pressionar especialmente Padre Jesus Hortal, dizendo, olha, a universidade e a função social da universidade, como é que ela fica frente a essa desigualdade racial e social na PUC do Rio de Janeiro. E Padre Hortal, Jesus Hortal, automaticamente ele aceita e confirma, ele diz assim, ok, esses alunos sendo aprovados na universidade, eles terão uma bolsa 100%. Então daí a gente já vê que o aluno é diferente, o programa passa a ter uma nova configuração, né? Ele é voltado para um grupo específico e por isso que eu vou chamar de ação afirmativa. E quais foram os efeitos mais imediatos assim, dessa política aqui na PUC, no início? Eu acho que a gente está falando muito do início, né, Beatriz, porque o livro trata muito dessa gênese, né, dessa primeira turma, desses primeiros alunos. É uma política que ela altera completamente, né, a vida da universidade e a vida desses estudantes. Então, são estudantes periféricos, pobres, negros. Então, é praticamente todos, eu vou dizer quase que 100%, a primeira geração de estudantes universitários. Então, é um impacto enorme que talvez a gente não tenha nem noção do impacto que foi em vários lugares do Rio de Janeiro que até então as pessoas não tinham acesso ao ensino superior. Então, eles alteram essa dinâmica, um grupo que passa a ter uma oportunidade, aí eu acho que é um sonho que passa a ser possível de ser realizado, com todas as dificuldades que ainda temos, né? E muda também a dinâmica da instituição, porque é um aluno com muita consciência social, da não cidadania, do processo da desigualdade social, da desigualdade racial. Então eles, de uma forma ou de outra, eles também começam a mexer com os professores, com os funcionários no dia a dia, trazendo uma realidade social que até então a universidade não conhecia, né? Então ele mexe também nisso e começa a obrigar a gente também, a exigir que a gente traga alguns elementos de debate que são da realidade social, né? Sim. Você poderia falar um pouco mais desse impacto que houve na vida dos estudantes, que fruto, né, dessa ação afirmativa? Eu acho que tem assim muitos casos. Eu, como já estou aqui há bastante tempo, eu faço assim, eu olho para lá e olho para hoje, né? Quer dizer, uma trajetória aí que a gente vai completar de 30 anos. Então, muitos desses alunos, e não são poucos não, são muitos desses alunos hoje já são mestres e doutores em várias áreas. No nosso departamento, por exemplo, serviço social, vários já são doutores, então a gente vê aquele jovem lá na frente entrando com todos os seus percalços e dificuldades à distância e hoje doutores em serviço social em outras diversas áreas, né? Estou falando de serviço social porque é o que eu conheço. Eu tive uma experiência agora que foi uma aluna nossa de graduação dessa primeira turma, que agora ela trouxe a filha que foi aprovada pelo Departamento de Relações Internacionais, né? Então ela acompanhando já a filha, apresentando a universidade e ela dona desse espaço, dominando esse espaço. Então aí a gente já tem uma segunda geração se inserindo, ou terceira já talvez, não sei, se inserindo nessa universidade. Então eu acho que só disso a gente já vê o sucesso que é, né? Muitas pessoas, os seus empregos nas suas áreas, né? Também nos seus locais de moradia, implementando suas ações profissionais de diversas áreas. O livro mesmo, a gente entrevistou gente do direito, gente da comunicação, gente do serviço social, história, geografia, né? No outro dia teve um lançamento de um livro aqui, eu vi gente da sociologia, das ciências sociais, então acho assim uma experiência afirmativa profundamente bem sucedida e não é à toa que ela é um exemplo, ela foi a grande inspiração do ProUni, né? Sim. Então, a política de ações afirmativas na PUC está completando 30 anos, né? E a de cotas completou ano passado 10 anos. Uhum. E você poderia falar um pouco da diferença dessas duas iniciativas, né? E como o programa de ação afirmativa influenciou na criação do ProUni, como você tinha acabado de falar agora. Perfeito. Eu acho assim, foi num ano, a professor Augusta que sabe melhor desse detalhe, foi um ministro no governo Lula que esteve aqui e aí ele se inspira nessa experiência, ele fala, olha, a gente tem que pensar num programa e por isso que a gente diz que foi a inspiração do ProUni. Um programa de ação afirmativa que é uma política pública federal
tanto o ProUni para as universidades privadas e comunitárias, quanto o ReUni para as públicas. É o resultado de uma experiência bem sucedida. Então, eu acho que a gente tem trajetórias que se complementam, né? É um movimento, depois ele se amplia, ele se reconfigura, e hoje eu acho que existe esse intercâmbio, né, entre esses alunos, mas todos têm uma configuração de um programa de cunho afirmativo, né, voltado para esses grupos que não têm oportunidade de acesso, né? Sim, e ao longo desses 30 anos, como que você avalia esse programa de inclusão olhando a universidade hoje? Hoje a gente transita pelo campus, entra em sala de aula, é uma universidade, é um espaço universitário muito mais democrático, plural, diverso, e por isso ele é muito mais... É um campo muito mais agradável da gente trabalhar, né? Reflete o mundo, então a gente faz parte do mundo. Hoje o campus é um retrato também do mundo, né? E como é bom trabalhar num espaço mais diverso, mais justo, né? Menos desigual, né? Como que isso é importante. Na verdade, Beatriz, a gente acaba aprendendo demais com esse aluno, né? Porque é um aluno que ele também te traz uma demanda, ele traz novas epistemologias, ele traz a necessidade de uma nova leitura, ele traz leitores brasileiros, né? Ele exige a leitura de escritoras e escritores negros e negras, né? Então, assim, isso também nos exige pensar, estudar, refletir e troca. A gente aprende muito, vale muito a pena. Vale muito a pena. Professora, obrigada pela entrevista.